Salve, meu povo, tudo bom? Meu nome é Vinícius Mérida, sou historiador, cientista da religião. Enfim, se inscreve no nosso canal, dá o like, compartilha o vídeo, porque esse canal tá ficando importante. Esse canal aqui tá... Achei que o negócio era para brincar, mas tá vindo uma gente séria aí, pessoal cabeça, enfim, não tô preparado para isso, não tem nem roupa para isso. Hoje eu vou conversar com dois prezados amigos paulistas, Mel, de Corinthians, cara. É professor doutor Juliano Alves Dias, da Pavilhão 9, da torcida do Corinthians, e Rodrigo Tardelli, primo do Diego Tardelli, jogador de São Paulo, só que é corintiano também, doutor, bacana também. Enfim, vamos conversar sobre coisas sérias mesmo, hein? Coisas sérias. Sobre as primeiras impressões de Sua Santidade Leão XIV. Ô, Juliano, eu perguntei quem seria o Papa, você falou que não sabia quem era, eu pensei que você fosse saber, porque você é doutor. Mas o Rodrigo Tardelli adivinhou, assim, eu levantei a bola e ele foi lá descrever o Papa. Como assim? Então, Por favor, né? fica à vontade. O professor Rodrigo acertou o nome aí, né? Leão XIV, né? Durante a nossa conversa, eu falei, eu acho que nós só teremos um Papa de consenso. Foi a única coisa que eu me ative ali. Não dá para chutar, né? Mas, enfim, eu penso, né, depois a gente pode discutir isso com mais calma, que acabou saindo um Papa de consenso mesmo. Né? No final das contas, foi um acordo. Alguém ali que me lembra aquela frase do Dolan, que a gente havia conversado antes, né? Alguém que tentasse manter o coração de Francisco, mas ao mesmo tempo com mais clareza e um certo retorno a alguns aspectos da tradição e da história bibilinar da igreja, né? Professor Rodrigo, você acertou, hein? Escreveu o cara lá. A gente especulou, né, os nomes possíveis e o que significaria a adoção do nome, né? E naquela nossa conversa, um dos nomes que a gente disse que seria possível era o Leão XIV, né? Indicando, foi o último nome que nós falamos, na verdade. Indicando assim, que não seria nem um Francisco II, nem um Pio XIII, né? A gente colocou bem que seria um conciliador, mas também um independente, né? Eu queria ouvir vocês, né? Nós temos um acordo aqui, vamos sempre começar com o professor Girano, por uma questão de ordem alfabética, e, assim, os leões, quem foram os leões? Porque eu ouvi uma pessoa dizendo assim, os leões têm importância, o Magno e o 13. De fato, me parece que outros leões não são bem politicamente corretos, entendeu? Fizeram algumas coisas que hoje não caem bem, etc. Quem foram os leões aí? Bom, quando saiu o nome dele, Leão, né? Obviamente, todos os veículos de imprensa, e depois seria confirmado pelo próprio Papa, se referiam a Leão XIII, por causa da Rerum Novarum, a questão social, né? Mas a gente podia pensar no Leão Magno, com a sua questão cristológica, que vai servir depois para os concílios definirem a questão da união hipostática. Eu, particularmente, né, lembrando das aulas que eu dou, imediatamente eu lembrei de Leão III coroando Carlos Magno, lembrei de Leão X, né, excomungando Lutero, né? A gente tem que lembrar que foi ele quem fez a Exsurger Domini, né? Apontando os erros das 95 teses e que Lutero teria queimado depois, e aí isso leva à sua excomunhão e tal. Mas mesmo que a gente fique só com Leão XIII, há uma insistência sempre, até foi uma das falas do atual Papa, que, a meu ver, tem sido muito conciso, né? São falas muito curtas, preparadas antes, né? Lidas, mas ele sempre fala rápido ali, cita, e ele vai citar a Rerum Novarum, mas se a gente ficar no próprio Leão XIII, a gente tem que lembrar que Leão XIII também é o Papa da Aeterni Patris, que volta com o estudo de tomismo, ou ainda é o Papa da Humanum Genus, que condena a maçonaria, né? Portanto,
diversos aspectos desse mundo moderno, né? Embora ele tenha posto que não, foi Leão XIII, porque lá era aquela questão social, agora a gente tem uma outra questão social, aquela era a Revolução Industrial, agora é a questão da inteligência artificial, né? Mas é muito interessante a gente observar como é que os veículos de mídia, eles escolhem, né? Eles pinçam aquilo que quer ser falado, né? Aquilo que não é politicamente correto é meio que deixado de lado, né? Concorda comigo, professor? Concordo plenamente, né? E também eles criam umas fantasias em cima dos achismos, né? E tal. Porque parece que a única contribuição do Leão XIII foi a crítica social, né? Que aparece na Rerum Novarum. Tudo bem que a Rerum Novarum foi uma encíclica super importante, que depois foi reafirmada no 40º ano, tal. Mas o Leão XIII escreveu muitas encíclicas, né? Ele foi um papa muito prolífico, né? Ao resgatar o tomismo, ao criar... ele escreveu 11 encíclicas só sobre o rosário, né? Sobre a questão da Mariologia dentro da teologia. Então, talvez a referência primeira tenha sido a questão social. Mas, se a gente for pensar no que o Leão XIII entendia como questão social, a gente não pode associar o pensamento de Leão XIII a uma pauta progressista ou conservadora, no sentido que a gente entende hoje. Porque Leão XIII era extremamente crítico aos modelos marxistas, socialistas e aquele capitalista laissez-faire, né? Aquele capitalismo, vamos dizer assim, selvagem. Então, a doutrina social da Igreja ela está acima disso. E o que o Leão XIII propõe na Rerum Novarum é uma, vamos dizer assim, uma justificação dos meios de produção, uma justificação em termos de justiça social. Talvez o Papa Leão XIV tenha indicado isso ao escolher o nome do Leão XIV e não pensar que a pauta do meu pontificado serão as causas sociais da Igreja. Eu fiquei pensando também no próprio conteúdo, né? Porque tanto a atitude do Leão XIII quanto a Rerum Novarum em si, ela condena explicitamente, né, tanto o socialismo, né, quanto aquele acúmulo exagerado de riquezas, né? Aí a minha mente foi longe, aí eu já fui lembrar do distributivismo de Chesterton, né, que não é tão esquecido no mundo acadêmico, né? As pessoas deixam de estudá-lo, ou ainda mais próximo à nossa realidade, né? Aquele famoso livro do Gustavo Corsão, 3 alqueires de terra e uma vaca, né? O 3 alqueires e uma vaca, que é uma adaptação das ideias de Chesterton, em que ele apresenta isso para o nosso país, né? Há uma defesa clara da propriedade privada como um direito natural, não como um direito positivo, né? Mas algo que é próprio do ser humano. E, assim, parece, de novo, né, dado os veículos de imprensa, dada a forma como é passado, parece que sempre se esquece dessas coisas, né? Então, exatamente. Não é simplesmente é uma questão social, ele vai ser aquele Francisco II, vai estar lá no meio do povo, vai ficar só pensando em questão de pobreza. Se a gente for ler o documento, tem gente que vai ficar muito irritado. Hoje mesmo eu vi um vídeo de um certo proeminente teólogo da libertação, o senhor Frei Beto, já nervoso com as falas do atual Papa. Esperava-se mais dele, né? Então, esperava-se aquilo que foi idealizado, né? E não aquilo que ele de fato é, né? As pessoas confundem, não é porque ele está em algumas fotos andando num jumentinho no meio dos pobres ali no Peru, tal, que ele não vai defender certas pautas que a igreja sempre defendeu, né? Não, professor, deixa eu só fazer uma observação. Tem uma música que diz assim, como é que é um amor para chamar de meu, alguma coisa assim, não sei o que lá, para chamar de meu.
Parece que no catolicismo também tem, ou talvez até fora do catolicismo, um papa para chamar de meu, tenho essa impressão. Mas no catolicismo é mais evidente, né? Por causa da figura do pai universal. Mas o professor Juliano tocou num ponto importante, que eu acho que é a questão da propriedade como um direito natural, que a gente encontra isso em São Tomás, né? E o Papa Leão XIII trouxe isso de novo com uma força e influenciou não só o Chesterton, mas também o Jacques Maritain, do século XX, que também faz vamos dizer assim, uma releitura do tomismo, que foi muito importante para o pensamento católico do século XX, né? Tudo a partir da contribuição da obra dos escritos do Leão XIII, né? Tem essa figura, quando estava falando, o Rodrigo, sobre essa situação do Papa para chamar de meu, porque, por exemplo, aí tem aquelas histórias assim do Macron, que ele teria ligado para as pessoas, pedindo para votar no Robert Sara, a gente até chegou a conversar sobre o Donald Trump, que queria, que poderia ou estaria apoiando determinados candidatos conservadores, etc. Né? Aí eu vendo a internet assim, eu vi o Neto, né, do Corinthians, falando do Papa, muito feliz, esperando tudo que ele queria com o Papa, que acabasse com a pobreza, promovesse a igualdade, etc, etc. Assim, as pessoas acabam idealizando muito um Papa, assim, o que está fora daquilo meio que não serve, né? Tem essa impressão. Eu sempre me lembro, assim, isso parte geralmente de pessoas que às vezes nem são católicas e que nem estudaram a história da própria igreja, né? Eu me lembro, por exemplo, daquele famoso trono que está lá, que, diga-se de passagem, é de Leão XIII. Se vocês olharem, tem o brasão de Leão XIII naquele trono, que é todo dourado, mas aquilo não é ouro, né? Ele é latão batido, né? E aí eu me lembro que circulou por um tempo, se o Vaticano vendesse os tesouros, iria salvar... Gente... O Vaticano está falido, esse é um outro problema sério que ele vai ter que resolver, né? Se fala na casa durante o pontificado de Bento XVI, a arrecadação na casa de 80 milhões, agora estava em 40, então estava num déficit muito grande, né? Assim, todo mundo parece que quer ter o seu Papa, né? Circula muito meme, muitas coisas, né? Igual estava, antes da gente entrar ali, estava dando uma corrida ali numa timeline, aí tinha assim, onde estão as mulheres para poder decidirem isso, tal, e não sei o quê. Aí embaixo uma outra menina pergunta assim, você é católica? Aí ela responde, não, assunto encerrado. Não, todo mundo parece que quer colocar o seu ponto de vista ali, né? Como diz o Vinícius, um Papa para chamar de seu, né? Enquanto que as discussões, as decisões, por que ele foi escolhido, é um negócio muito mais amplo, né? Eu conversei isso com o Rodrigo na última live, assim, ele fez o Rodrigo teve falas muito felizes, no sentido de, assim, o que estaria passando na cabeça dos cardeais, naquele momento, assim, não, que não era necessariamente questão de pauta de costumes, ou paramento do padre, porque nós temos problemas muito sérios hoje, questões humanitárias muito sérias. Enquanto nós estamos aqui conversando, né, enfim, tem gente que está atravessando o Mediterrâneo quase que a nado para fugir de ditadura, entende? Assim, não só o Mediterrâneo, em diversos lugares, assim, né, na faixa de Gaza, etc. No Rio de Janeiro, enfim, tem problemas muito sérios. Que a igreja também, isso quer dizer que a igreja tem que ser comunista, enfim, que tem sempre que justificar, né? Não é comunismo, não, mas a igreja está inserida no mundo, né? A gente não é anjo, né? A gente ainda não é anjo. E aí, enfim, mas a gente tem problemas muito palpáveis do estômago, do corpo, da veste, né? Para resolver. E, enfim, que passa necessariamente pelo papado também. Eu acho que é exatamente isso, que é nisso que a gente tem que olhar. Porque a mídia vai ficar levantando essa questão, né? Ordenação de mulheres, pautas LGBTs, sendo que
tá claro que isso não é uma preocupação primária da igreja nesse momento, né? E talvez não seja durante décadas para frente a preocupação primária. Aí, né? Só uma observação, professor. Desculpe interromper. Aí os Scamparini já perguntou a Dom Leonardo sobre o casamento de padre. Dom Leonardo foi assim, razoável, e sobre a questão do diálogo com a comunidade LGBT, Dom Leonardo também foi razoável, né? Então, assim, aí os Scamparini, na primeira oportunidade, vai perguntar para o Papa, de novo. E os Scamparini, ela entende mais de Vaticano do que os cardeais. Mas o professor Juliano tocou no ponto da questão econômica, né? Não tem como a igreja vender as coisas para sanar problemas, essas coisas, primeiro, porque quem vai comprar, né? Depois, como essas coisas seriam avaliadas? Muitas coisas não têm valor, né? O valor é patrimônio também da humanidade, né? Ela só está como guarda, né? Exatamente. E hoje se fala, né, num déficit, que a igreja está trabalhando num déficit em torno, fazendo uma aproximação de 450 milhões de reais. Né? Já estamos na casa de milhões de euros, que ela já vem trabalhando aí na última década no negativo. Né? 450 milhões de reais. Imagina isso, e os cardeais e o Papa super preocupados com isso. Imagina se eles olhassem a situação do INSS no Brasil, né? O que aconteceu aqui. Mas isso é um grande problema. Isso ele vai ter que enfrentar. Então, eu acho que a postura pessoal do Papa Leão, e a gente pode fazer algumas especulações observando o cardeal Prevost, né? Obviamente que ele pode ser um papa completamente diferente do que ele foi cardeal, bispo, padre, né? Mas pode dar um indício também de que a personalidade dele seja uma personalidade forte, no sentido de que ele vai trazer algumas coisas de pastoralidade, de entendimento teológico, de posições doutrinárias, que ele vai trazer isso para o papado, né? Aquela reportagem que eu citei, que eu li hoje no The New York Times, que fala dos bastidores do conclave, num primeiro momento, quando o nome dele começou a ganhar força, o primeiro a questioná-lo, lembra que a gente falou que, Vinícius, que a gente não sabia quem ia ser vamos dizer assim, o diplomata, quem ia falar pelos conservadores? E essa reportagem falou que foi o cardeal Miller que falou pelos conservadores no conclave. E o cardeal Miller chegou e teve uma conversa com ele a respeito de doutrina e a respeito de posições, e ficou bastante satisfeito. E aí, a partir disso, o nome dele foi ganhando adesões. E, num primeiro momento, o cardeal Dolan nem o contava como um cardeal americano. Quando perguntaram para ele, o cardeal Prevost, ele falou assim, quem é esse? Tipo, ele não é do nosso bloco, ele não é do nosso bloco. Né? E o cardeal Tobin disse que, no último escrutínio, ele foi levar lá a cédula, e antes de fazer o juramento, o testor Cristo, ele olhou para o cardeal Prevost, indicando, né? E que o cardeal não estava olhando para onde as células estavam depositadas, ele estava com a cabeça baixa e com as mãos assim segurando. Né? Já antecipando, porque a outra votação tinha sido quase decisiva. E um outro cardeal comentou que ele teve mais de 100 votos, né? No último escrutínio que elegeu. Isso porque o Dolan não o conhecia, né? Não, falou que não. Mas agora, depois de uma segunda entrevista, ele já falou que já estão os melhores amigos, estão alinhados, é americano mesmo e tal. Mas a gente não pode olhar o cardeal Prevost como um cardeal típico do clero norte-americano, né? Porque só fazendo uma questão geográfica mesmo, coisa de professor mesmo, assim. O Prevost saiu dos Estados Unidos e foi para o Peru, e do Peru está indo para Roma. Isso. Ele estava onde? Ele estava atuando como bispo cardeal onde? Agora na Cúria, né? Na Cúria.
Ele era prefeito do dicastério para os bispos, e ele ia tomar posse da catedral da diocese de Albano, né? Ele era um cardeal-bispo. E ia tomar essa semana a posse como cardeal de Albano. Ele tem menos de 2 anos como cardeal, né? Como purpurado. E aí... Mas a ponte aérea que ele pegou não saiu de Washington, mas saiu de Lima para Roma. Saiu. A convite do Papa Francisco. Ele teve no Peru durante um tempo, primeiro como missionário durante 2 anos, depois voltou para os Estados Unidos, passou um tempo, voltou para o Peru, ficou 10 anos, voltou para os Estados Unidos para assumir a Ordem dos Agostinianos, local e depois global. Depois foi nomeado de novo para o Peru e esteve no Peru até ser convocado para Roma. E nesse meio tempo ainda fez o doutorado em Direito Canônico no Angélico, né? O que não quer dizer, o que quer dizer muita coisa, né? Você está dentro do Angélico, né? O Angélico é uma faculdade. São Tomás de Aquino, né? Fundada pelo Leão XIII. E ainda tem outro detalhe. Eu penso que nos últimos anos a gente teve muita crise, né? Aqui no nosso país a gente se acostumou a ver as crises do judiciário, né? Por decisões monocráticas de certos juízes, tal. Eu penso que isso também aconteceu dentro da própria igreja com o Francisco, que mudava lei assim só para favorecer alguns e enquanto punia outros, né? Agora você tem um doutor em direito canônico como Papa. Penso que pode ser até um processo de alinhamento mesmo. Isso deve ter contribuído, né, para poder colocá-lo ali. Ao mesmo tempo, como ele é uma figura complexa, né? Porque como prefeito, né, do dicastério para os bispos, ele foi o executor de muitas dessas penas. Inclusive destituindo alguns bispos, né? Tirando alguns de circulação, a mando do Francisco. Agora é aquela coisa, você está ali, você está só obedecendo. Agora, como é que ele vai agir como Papa, né? Nesse acordo, né, que deve ter colocado ele lá, postura que ele vai tomar, né? Ele vai seguir o direito canônico ou simplesmente essas decisões que foram extremamente autoritárias, né? É porque, assim, quando ele foi eleito, pensando assim, a vida de jornalista também é complicado, né? Eu acho que eu imagino, o Papa Francisco internou, o pessoal já levantou, já todos os cardeais, ficou bom, falou, não, deixa guardado aí, engavetado esse dossiê de todo mundo. Quando falaram, né, cardeal Prevost, enfim, numa fração de poucos segundos, você já tem que dar o boletim de ensino médio do cidadão, né? Assim, você tem por poucos segundos, né? E aí, imediatamente, trouxeram a baila, por exemplo, os agostinianos. Aí teve uma determinada pessoa, assim, às vezes a gente acaba embarcando em algumas questões, mesmo sendo instruídos. Teve uma prezada colega que colocou num determinado grupo assim, estão falando do hábito dele, gente, será que é o apocalipse, assim, como assim, por quê? Porque o hábito dele é preto, mas aí foi que eu conversei, não, mas assim, já disseram isso do hábito preto dos jesuítas, porque acho que o último que falam tem uma profecia, depois vou até abrir essa pauta polêmica, mas se tem uma profecia, não sei lá, do Papa Negro, mas aí como não vem um Papa Negro, aí joga pro hábito. Aí do hábito, que era dos jesuítas, não foi, o mundo não acabou, né? Dos agostinianos. Aí agora vai dos agostinianos. Mas ontem... não sabe o que são os agostinianos? Vocês sabem para compartilhar com a gente? Só antes da gente poder responder, se você me permite, eu ontem estava rindo muito, porque tentaram colocar a profecia de São Malaquias de novo, né? Mas ele errou, né? Que termina com Petros II, né? Isso. Aí ontem conseguiram transformar Prevost num anagrama para Petros. Me lembrou agora o Ronaldinho. Né, o em 1998, o Ronaldinho, pegaram assim o Pelé, aí foram transformando o Pelé até chegar em Ronaldinho.
O Pelé de 58 até chegar no Ronaldinho, fenômeno 98. Tá me parecendo o Petrus do Prevost, assim. Eu me lembrei disso agora. Eu acho essas profecias uma bobagem sem fim, sabe? Na minha opinião. Não querendo atacar a fé de ninguém, mas toda vez que morre algum papa ou surge um líder mundial relevante, elas têm que ser reinterpretadas, né? Agora não funcionou nada, né? O apocalipse não começou, ou já começou e a gente não está percebendo, e vão ter que esperar. Agora vão ter que arrumar uma desculpa porque que o mundo não vai acabar sob o pontificado do Papa Leão, né? Mas as teorias da conspiração já estão a toda aí, né? Que foi o Trump que o colocou, que ele vai estar super alinhado com o governo Trump de dominação mundial, de globalismo, de tudo. Mas eu não procuro ler muito essas coisas, não, porque eu acho muito perda de tempo. Mas você sabe, assim, que tinha uma questão da teoria da conspiração no pontificado de Francisco. Aí não posso falar os adventistas, mas de grupos adventistas que falavam mas parou um tempo, acho que parou isso já, que o próximo Papa seria João Paulo II, assim, depois de Francisco seria João Paulo II, mas como assim? Não, João Paulo II iria ressuscitar. Não são dos adventistas, mas de grupos adventistas bem sonoros. E o Rodrigo Silva, né, que é muito famoso, uma liderança adventista muito famosa, assim, eu nem sei o que ele fala, eu espero que ele não concorde, mas ele está fazendo uma série de vídeos aí, fazendo a relação de o próximo Papa com o Apocalipse, o próximo Papa com o fim do mundo, assim, que aí tem de tudo, né? Tem grupos protestantes, mas também grupos evangélicos, mas também tem a aparição de Nossa Senhora, de La Salete, de Fátima, de não sei o quê. Aí, meu amigo, você só, fica a gosto do cliente, o que você quiser, tem ali. Tem muita loucura, é muita, sei lá. O Apocalipse, ele tem um monte de visão simbólica, né, de reis, de bestas, de animais que saem do mar, dragões e tal. E talvez a visão que o escritor teve, aquilo foi como ele conseguiu descrever um rei caindo e voltando, e morreu, mas não morreu e tal. E claro que quando ele fala, ele não fala expressamente, mas dá todos os indícios, né, de que a grande Babilônia é Roma, porque ela está assentada sobre as 7 colinas. Ele não está atacando a Igreja Católica Apostólica Romana, ele está falando do Império Romano e da religião de adoração ao César como Deus, né? Ele não está falando ele está falando de um contexto que ele estava vendo. Porque tem uma contagem de latrão, né? Uma escatologia, né? Porque tem uma contagem de latrão, a partir de 1929, começa a contar Papa, enfim. Então, o que falta um pouquinho é de história, né? A gente entender que o livro ele é escrito em uma época, numa linguagem própria, um estilo narrativo próprio, né? Como é por exemplo, lá no Antigo Testamento, o livro de Daniel, para poder falar mal dos Seleucidas. Aí você tem o livro do Apocalipse para fazer bravata contra o Império Romano, ponto. Né? Mas, claro, aí vem as diversas leituras, né, e essas visões que vão muito além do ponto de vista histórico, né? Mas um ponto que vocês mencionaram de teoria da conspiração, essa questão do Trump, eu penso que muito pelo contrário, nós teremos, talvez, se continuar em coisas que nós já vimos de Twitter, que o próprio Prevost colocou, nós teremos conflitos, né? Não alinhamentos, porque ele tem todo um histórico, né? Veja bem, ele é alguém descendentes de imigrantes franceses e espanhóis, dentro de terra americana, e que foi trabalhar em comunidade de periferia. E aí você tem um Twitter do começo desse ano, lá de fevereiro, dele chamando a atenção do vice do Trump, dizendo que Jesus não faz acepção de pessoas em seu amor, né? Que o cristão não pode fazer isso. Então, assim, eu não vejo
base nenhuma para essa teoria da conspiração de que ele foi colocado pelo Trump. Pelo contrário, quando ele, logo de início, começa a falar em fazer pontes, ele está reforçando um discurso de Francisco contra os muros, né, que o Trump pensou em erguer. Então, nesse sentido, penso que nós teremos conflitos e não alinhamentos. Os discursos dele são muito claros para quem quiser interpretar, né, professor Juliano? Eu acho que quando ele fala das pontes, quando ele fala do armamento, do desarmamento, quando ele fala que o mal não prevalecerá, talvez uma referência lá à oração do Arcanjo Miguel, que o Leão XIII fez também, e em todos os pronunciamentos que eu tenho visto, pelo menos na mídia, que ele está superando aquela ideia de que saiu assim que ele foi eleito, que parecia que todo órgão de imprensa na internet ou na televisão falava assim, ele é um clássico meio termo. Uhum. Ele é um clássico meio termo, exemplo clássico do meio termo. Mas eu insisto em ficar com a minha opinião, não foi premonitória, mas daquela conversa com o Vinícius. Eu acho que ele vai ser um independente. Ele está ali para conciliar, tá? Ele está ali para conciliar progressistas e conservadores, vamos chamar assim. Ele deve ter acenado para esse consenso, senão ele não teria sido eleito. Se ele não tivesse feito alguma concessão verbal ali, ele não teria angariado mais de 100 votos, se a gente for acreditar no cardeal africano que declarou isso. Mas ele não, ele vai seguir, tudo indica que ele vai seguir uma linha própria. Ele não vai ser uma cópia de ninguém. Eu fiz uma experiência muito interessante. Tudo quanto é discurso que ele fez, primeiro eu vi em italiano, depois eu fui lá buscar, e aí eu imprimi e peguei 2 destaca-textos. De verde, eu fui destacando os pontos mais alinhados a uma visão conservadora. De amarelo, eu fui destacando os pontos que faziam referência a Francisco, né, mais progressista. Então, ao mesmo tempo que ele fala em igreja sinodal, você fala, peraí, o que ele quer dizer com isso? Porque na linha seguinte, ele pega e fala assim, nós precisamos, né, temos um único salvador. Aí falou, pô, peraí, aqui ele está chutando o balde de qualquer relação sobre ecumenismo, né? O único salvador que é Cristo, ponto. É o único caminho. Aí você passa mais um pouco e vai indo. Aí, uma outra coisa que me chamou a atenção é que, de repente, eu tive que pegar um terceiro marca-texto. Que eu comecei a ver linhas ali que me remetiam a João Paulo II. Por 2 vezes ele falou senza paura, e ontem, né, durante o Ângelus, ele ainda soltou a frase de João Paulo II, né? Non abbiate paura, né? Não tenhais medo, chamando os jovens para vocação sacerdotal. Aí, quando eu estava vendo o primeiro discurso, ele repete, né? Parece que fica meio que com leitmotiv, assim. Os discursos dele são muito curtos e ele repete a mesma ideia várias vezes, né? E todas elas citando trechos do próprio evangelho. Então ele não fica só no Francisco ou numa linha mais conservadora. Parece que ele, de fato, ó, isso aqui eu estou falando para agradar esse grupo, isso aqui eu estou falando para agradar esse grupo. E aí vamos ver na hora que ele assumir de fato, né, que os cardeais já estiverem indo para casa, a hora que ele já tiver colocado as pessoas, cada uma ali nas suas indicações dentro da cúria, como que ele vai agir de verdade, né? A gente vai conhecê-lo ainda, né? Até agora eu tenho visto todas as falas dele muito curtas e sempre parece que dando uma satisfação aos votos que ele teve. Os 2 grupos. Sim. Também vejo dessa maneira, professor Juliano, tanto que ele foi colocar flor no túmulo de Francisco, mas também rezou no túmulo do João Paulo II e do Bento XVI, né? E Pio XII. E do Pio XII, exatamente, do Pio XII.
né? Celebrou uma missa lá na catacumba, né? Próximo ao túmulo de São Pedro e tal. E eu acho que, assim, o Papa Francisco, quando o Papa Francisco foi eleito, eu tive uma sensação muito estranha. Quando ele foi eleito, para mim foi uma surpresa também. Acho que a única surpresa que eu não tive desses conclaves que eu acompanhei foi do cardeal Ratzinger, mas eu tive uma sensação de surpresa, eu tive uma sensação de incômodo muito grande no começo do pontificado dele. Depois eu passei a ter uma simpatia muito grande por ele durante um certo período do reinado dele, e terminei, assim, vamos dizer assim, os últimos anos do pontificado dele com bastante crítica, sabe? Com uma visão assim, meio complexa. Você acha que ele foi um pouco confuso, Tardelli? Muito. Eu acho assim, que pelo menos nos últimos tempos, sabe? Assim, acho que ele pegou mais o sentido, eu sou pastor do mundo, não sou da Igreja Católica especificamente, né? Veja, como o professor Juliano falou, se todos os caminhos levam a Deus, por que a gente vai insistir na salvação por meio de Cristo, se Cristo é o único caminho, né? Então, são declarações, assim, que são declarações, eu acho que mais para, sei lá, não sei qual é a intenção, mas para chamar pessoas, para dizer que está tudo bem, que eu sou bonzinho, que não sei, enfim, mas que provavelmente a gente não vai ver o Leão XIV falando sobre essas coisas. E eu fui muito surpreendido pela eleição do Prevost, principalmente porque das 39 listas principais ele só constava de uma e a gente nem chegou a mencionar o nome dele. E eu tô tendo uma simpatia muito grande por ele. Eu estou gostando muito dele nesses primeiros dias, no jeito que ele está conduzindo as coisas até então. Vamos ver como vai ser o governo dele, né? Mas eu estou com boas expectativas. Professor, eu quando vi o Francisco lá na sacada, né? Eu tive essa mesma sensação que o senhor descreve, só que eu não tive em nenhum ano nem um pingo de simpatia por ele. Preciso confessar isso. Eu encarei desde o primeiro dia, na hora que ele saiu e se curvou, pedindo bênção, pedindo orações ali, pedindo primeiro que o povo o abençoasse, eu falei, aqui está o cara que vai desconstruir tudo que foi feito nos últimos anos de Bento XVI. E aí, só fazendo um paralelo com as fotos que a gente vê lá do Prevost antes, a sensação, então aqui não é nada racional, uma questão de sensibilidade. Para mim, Francisco era um personagem que se calcou muito nessa questão do pauperismo, etc. Tal. Enquanto que todas as fotos que a gente vê do Prevost, estando ele de hábito, sem hábito, comendo franguinho em Minas ou qualquer coisa do gênero, parece que é a pessoa mais natural do mundo. Ali eu não vejo um personagem, eu vejo realmente uma pessoa próxima dos outros, realmente, né? Enquanto que o seu antecessor me parecia querer instrumentalizar uma certa imagem para se fazer valer, né? E aí até conseguir justificar certos autoritarismos por parte dele. Então, assim, com este atual, né, o Leão XIV, eu vejo uma certa sinceridade nas ações dele, né? Ao mesmo tempo que ele é capaz de usar aquela cruz bonita, dourada, com as relíquias agostinianas, no outro dia ele está com uma cruz de prata, coisa mais simples do mundo, e não parece ser forçado de jeito nenhum. Ele caminha normalmente, sem querer aparecer. Também tive essa impressão, Juliano. Exatamente, você descreveu exatamente a sensação que foi minando, vamos dizer assim, a minha simpatia. Falou assim, essa pessoa está representando, né? Essa pessoa está representando um papel que está indo ao sabor do vento,
né? Vai mudando para cá, ele vai indo, né? E a igreja ela como diz São Paulo a Timóteo, né? A coluna e o firmamento da verdade. Se ela é coluna e firmamento, ela precisa estar estável, ela não vai ao sabor do vento, né? E eu acho que isso precisa ser resgatado e claro que tirando aqueles cardeais mais progressistas, radicais, raivosos, eu acho que o Papa tem plena consciência de que ele foi eleito como um instrumento de pacificação, né? Professores, eu vou fazer uma pergunta que vou levantar uma bola e para vocês comentarem, vocês podem ir, quero ouvir a opinião de vocês. Enquanto vocês respondem, eu só vou fazer uma breve manutenção aqui na minha internet, que está um pouco instável, mas eu quero ouvir a opinião de vocês. Pergunta Google, assim, segundo o buscador, né? O que o povo quis saber, né? A gente está falando tem guerra tem fome, guerra, etc. Mas no Brasil, o povo quis saber. Robert Prevost foi eleito, anunciou, o pessoal já foi. Robert Prevost é conservador? Robert Prevost, 2. Robert Prevost é progressista? 3. O que Robert Prevost defende? 4. Qual a linha de... 5. Robert Prevost apoia Trump? Brasil. No mundo, Robert Prevost é contra Trump? O Papa é a favor do casamento homoafetivo? Robert Prevost é a favor do aborto? Robert Prevost é a favor de quê? Robert Prevost é contra gay? Brasil e mundo. Quer dizer, eu acho que assim, a humanidade está muito, tanto o Brasil como o mundo está muito voltado para essas questões do costume, né? Assim, enfim, eu gostaria de ouvir o comentário de vocês nesse sentido dessas perguntas, né? Para Robert Prevost, é Trump? É conservador? É progressista? Usa cruz? É pela missa tridentina? Não perguntaram aqui, né? Mas é pela missa tridentina? Vai suspender algum documento do Papa Francisco? Traditionis Custode? Amoris Laetitia? Etc. Gostaria de ouvir a opinião de vocês aqui. Eu vou fazer uma breve manutenção na internet, mas estou na área aqui. Bom, eu penso que a princípio a gente pode falar Robert Prevost é o Papa católico, ponto. Certo? Mesmo que ele faça menção direta, nós estamos retomando a ideia do Concílio Vaticano II, ele faz referência a um Papa bem anterior a ele. Então ele tem essa consciência de que nós temos mais de 2.000 anos de história, né? Agora, com essas pautas de momento mesmo, eu penso que ele vai saber contornar algumas questões. Hoje mesmo nós tivemos uma coletiva de imprensa, aí ao invés dele sair pela lateral, ele saiu pela frente cumprimentando todo mundo. Algum militante se jogou ali erguendo a bandeira do arco-íris. Ele simplesmente passou do outro lado, né? Ele deve ter percebido antes, e ele passou de lado cumprimentando as outras pessoas, depois que ele se voltou para o lado em que estava a bandeira, depois de já ter caminhado. Então, penso, ele não vai ficar entrando nisso. Embora, se você olhar os twitters dele, né, outras falas dele enquanto bispo, enquanto padre, ele se mantinha muito claro quanto a isso, quanto à doutrina da igreja, né? A visão que a igreja tem é essa, e ela vai permanecer assim. Então, não penso eu que ele esteja preocupado em se pronunciar acerca disso agora. De forma alguma. As pessoas são muito ansiosas com esses dados, né? São pautas de momento mesmo. Eu não vejo ele assim. Eu vou retomar o Leão XIII, né? Karl Marx escreve o Manifesto Comunista em 1848. A resposta da Igreja Católica é em 1891. A gente está falando de uma instituição que tem 2.000 anos, ela espera o tempo, né? Ela espera as coisas
crescerem ou caírem no próprio esquecimento depois que ela dá uma resposta definitiva, né? Então, a meu ver, eu não vejo ele preocupado com essas questões agora. Claro que vão fazer estardalhaço em cima disso, vão chamar atenção para isso. Dados discursos curtos, todos escritos, né? Nada improvisado, né? O que está ali. E se ele começar... na nossa era, a gente não pegou o discurso escrito, assim, tudo escrito. Não lembro, não. Porque, olha só, você tinha papas, por exemplo, ó, eu vi um meme, estava até brincando com a minha esposa esse dia, falei, sintomas de que estamos ficando velhos. Já é o terceiro conclave que a gente passa. Eu sou de 79, o João Paulo II já estava no poder há 1 ano, há quase 2 anos, né? Então é meu terceiro conclave. Aí a gente passou por João Paulo II, que era alguém ligado à filosofia, à fenomenologia, ao teatro. Tinha uma capacidade de retórica argumentativa fantástica. Lidava com jornalista com a coisa mais fácil do mundo. Passamos por um intelectual, teólogo, que foi o Bento XVI, que sempre deu entrevistas super abertas, né? Respondendo os mais diversos temas, assim, com arcabouço teológico gigantesco. Aí a gente chegou em Francisco, que me ia dar entrevista naqueles aviões durante as suas viagens, e aí metia o pé pelas mãos, falava coisas ambíguas, deixava tudo para ser consertado depois, né? Tinha que... Não foi isso que o Papa quis dizer, não sei o quê, tinha que vir consertando, apagando incêndio. Agora a gente tem um Papa que fala pouco e fala o que está escrito. Até agora não houve nada de improviso, a não ser uma leve piadinha hoje antes dele ler. Ele fez uma piada em inglês, porque a hora que ele entrou na sala, bateram palma para ele, aí ele falou assim, bater palma antes não serve, né? Se vocês continuarem acordados depois, aí a gente vê. Né? Mas ele fez um discurso super rápido também, lido, né? Tudo muito rápido. Então, eu penso que essas pautas, elas vão passar muito rápido por ele, e ele vai saber contornar. Ele tem se mostrado uma pessoa muito controlada. Eu penso que o estrago dos últimos anos foi tão grande que todo medo, assim, é alto, né? Então, qualquer coisa dita pode ser distorcida, tal. Então, eu acho que ele não vai ficar falando à torto e à direita sobre esses assuntos que você elencou, não. E quando Mas também foi o primeiro Papa que chorou também, né? Não, justo. Eu nunca vi o Papa chorando. E quando ele o fizer, penso eu que será de forma oficial. Quanto à missa tridentina, que foi a última coisa que você elencou, a gente tinha do lado dele, né, coisa que o Francisco deixou, né, a presença de Monsenhor Agostini, na hora que ele sai lá na sacada, né? Monsenhor Agostini, ele é um padre que só celebra a missa tridentina, faz parte do grupo de cerimoniários pontifícios ali, né? Ele é muito ligado ao Instituto Cristo Rei e Sumo Sacerdote, aqueles que usam um hábito preto com azul, né? E que o cardeal Burke está sempre junto, né? Eu penso que, nesse quesito, ele deve voltar a alguma coisa próxima do que Bento XVI fez. Eu acho que faz parte desse acordo, a conversa, ele ter os votos necessários. Não sei quando, mas eu penso que alguma coisa deve sair em torno disso. O senhor concorda, professor Rodrigo? Olha, eu concordo. Eu estou me sentindo mais velho de todos, porque eu nasci sob Paulo VI, então já vivenciei aí mais de 3 conclaves. Mas você lembra de Paulo VI? Porque não. Uma coisa é nascer. Quando eu comecei a me entender por gente, eu nasci em 82, quando eu comecei a me entender por gente, João Paulo II já ia bem adiantado. A primeira pessoa, o primeiro Papa de que eu me lembro mesmo na infância foi João Paulo II, né?
as pautas, né? A pergunta primeira foi: Francisco é conservador? Francisco não, o Prevost é conservador ou progressista? Depende, né? Ele sempre se manteve dentro dos bergolianos, né? Dentro dos progressistas, vamos dizer assim, dos progressistas medianos, vamos dizer assim, não dos raivosos, como Zup, como outros desse tipo, né? Ele sempre foi um moderado, mas alinhado com muitas das políticas do Papa Francisco. Mas, em termos doutrinários, em termos eclesiológicos, eu vejo mais tendente aos conservadores do que aos progressistas. Então, essa pergunta, os meus alunos da Faculdade de Direito, eles detestam quando as pessoas respondem dessa forma, né? Professor, é isso ou isso? Eu falo, depende, né? Aí não é assim. Eu falo, então depende do que ele está falando, do que ele vai falar. Essas pautas, eu não acredito que ele tenha um alinhamento com o governo Trump. Eu acho que, pelo contrário, pelo que a gente conhece dele até agora, ele é um crítico ao governo Trump. Ele não foi eleito pelo Trump, então? Não, eu acho que não. O Trump bancou a eleição dele para pagar a dívida do Vaticano, né? E aí poder dar as ordens da Igreja Católica. É um absurdo. Mas eu acho que ele tem uma postura mais crítica ao governo Trump do que favorável. Essa história do Trump de se posicionar, de querer se posicionar como um grande líder global ou dono do mundo, vai ser muito difícil um Papa se alinhar a isso, né? Assim, se submeter a uma política dessa. E eu acho que o Prevost está totalmente em outro espectro disso aí. Agora, interrupção de gravidez, casamento entre pessoas do mesmo sexo, ele não vai ser a favor, né? Eu não sei nem se intimamente, subjetivamente, ele seria a favor de uma coisa dessas, mas acho que seria impossível um Papa permitir ou se pronunciar favoravelmente à interrupção da gravidez, né? Eu acho que isso não vai nem ser mencionado no pontificado dele. Agora, inclusão de pessoas LGBTs, pessoas trans, essas coisas, isso não precisa... Não, a gente está fazendo essa questão, né? A gente está fazendo essas perguntas, porque... Não, tranquilo, a gente está fazendo essas perguntas assim, porque assim, o povo quer saber, né? Como já disse aí, o Scamparini mandou essa, assim, já perguntou para Dom Leonardo, e vai perguntar para o Papa também, na primeira oportunidade, que essa pauta de costumes, ela é uma discussão, assim, e eu percebi isso, assim, na Globo News, enfim, nos veículos de comunicação, as pessoas o Papa é mais progressista, mas isso teve, ele foi eleito na quinta-feira, e isso teve, assim, ficou esse cabo de força, assim, parece que agora ele está dando alguns sinais aí de que eu estava com o Francisco, mas eu vou comigo, como diz o Rodrigo Tardelli, eu tenho essa impressão. Eu acho assim, a posição da igreja em relação a pessoas LGBT, eu estou falando em termos de inclusão, em termos de acolhimento, isso ele não vai mudar. E também não vejo, eu não vejo como possível que ele anule alguns desses documentos que o Francisco promulgou. Eu acho que ele não vai fazer isso. Isso é uma sensação, tá? Não é uma... Tardelli, só uma observação, essa coisa assim que, por exemplo, teve o Sumorum Pontífico de 2007, estou falando da questão da liturgia tridentina, né? O Sumorum Pontífico de 2007
mas ao mesmo tempo o traditionis custode, ele não tem nada nesse sentido de anulo o do passado, mas à medida que ele entra em vigor, ele meio que joga para o lado, assim, não é uma formalização de anulação, mas na prática acaba acontecendo. Mas você percebe que ele já usou latim 2 vezes nas celebrações dele? Eu acho que isso é um aceno, né? Isso é um aceno que ele tem um apreço, no mínimo pessoal, pela tradição. Então, não sei se ele vai chegar a anular algum documento, mas talvez ele relativize a aplicação, né? Daí a gente vem daquela questão que ele falou sobre sinodalidade, no sentido de que, bom, os bispos se reúnem aí nos sínodos e deliberam sobre, dentro do seu contexto social, cultural específico, sobre a aplicação de determinados documentos, como aconteceu com a questão das bênçãos, né, que vale para todo mundo, menos para a África. E cria umas anomalias, assim, umas coisas meio esquisitas. Mas eu acho que fica muito, muito nítido isso. Não vale nem vai valer, né, Tardelli? Não vale nem vai valer, não está com cara de que vai valer, não. Não. O New York Times diz que os africanos votaram nas 2 primeiras eleições maciçamente no cardeal Hérdo, que eles estavam todos votando com Hérdo, e os progressistas no Parolin, mas aí perguntaram para o cardeal Nichols da Inglaterra, né? Parolin é muito mais experiente em termos diplomáticos do que o cardeal Prevost e tal, que o cardeal Nichols respondeu para o repórter. Apesar do que a imprensa acha, nós não somos idiotas. Se referindo ao cardeal Parolin, né? O repórter querendo dizer que, em termos, assim, era muito melhor ter eleito Parolin do que o Prevost. Mas aí eu me perdi aqui. Não, mas a gente está falando assim, dessa situação de que Francisco, de que o Prevost, assim, essas primeiras impressões dele, e de que ele fica muito nesse âmbito de progressista, que o mundo quer saber, é progressista, é pró-Trump, é missa tridentina, entende? Assim, porque aqui no Brasil tem essa coisa muito forte, está voltando de maneira forte a missa tridentina, por exemplo, e outros países também, mas aí teve uma polêmica com o Papa, por conta do traditionis custode. Enfim, mas o povo quer saber muito dessa coisa assim, de costume, de casamento homoafetivo, se é progressista, se é pelo Trump. O povo quer saber muito disso. Assim, ninguém perguntou a relação, por exemplo, do Papa com essa questão da faixa de Gaza, que está para ser dizimada, assim, que tem vivido um processo, uma dizimação, assim, né? Enfim. E foi o foco dele, né? Ele começa falando de paz, aponta esses dados, né? E aí, assim, retomando alguns pontos, né? Na mesma linha que ele fala de sinodalidade, não dá para entender o que ele quer dizer com isso. Ele entende por sinodalidade aquilo que a Alemanha entende? Eu acho que não. Eu acho que não. Né? Ou ainda, na mesma linha que está ali, ele pega e fala em sensu fidei. E é justamente o sensu fidei que fez o Summorum Pontificum ocorrer. Essa foi a justificativa do Bento XVI. O povo pediu. É o censo dos fiéis que pediu. Mas né? A missa tridentina, ela tem, assim, a missa tridentina, ela tem luto perpétuo. Exato. E aí, assim, você tem isso dentro do próprio discurso dele, e ele também fala das devoções populares. Então, eu acho que isso aqui é um aceno para outro grupo, você entende? Assim, ó, eu estou aqui com vocês, a gente vai fazer alguma coisa. Né? Então, repito, eu acho que foi uma questão de consenso, um acordo, alguma coisa vai ser feita. Penso eu, talvez não seja de imediato, mas alguma coisa vai ser feita. Ele precisa, primeiro, as pessoas ficam com essas preocupações, igual você coloca, as perguntas que saem no Google no Brasil e tal, mas eu acho que o foco dele vai ser consertar a casa.
né? Você pega o próprio lema dele, né? Em Illo Uno Unum, né? Tirado de Santo Agostinho ali, né? Nele, no Cristo, é que somos um. Né? Eu acho que ele vai estar preocupado em juntar esse grupo de novo, das mais diversas tendências, né? Em cima dessa cristologia. O tempo todo ele retoma, né? As primeiras palavras é o Cristo ressuscitado, é o Cristo necessário para a salvação, tal. Mesmo que ele fale, estamos na esteira do Concílio Vaticano II, continuando o pontificado de Francisco, mas sou sucessor de Pedro. Uma frase que também ele tira de Santo Agostinho: convosco sou cristão, para vós sou bispo. Ali tá um princípio que, penso eu, a gente vai ver mais para frente dele se demonstrando como ele é. Né? Eu sou o Papa. Né? Sim, isso daí, eu sou o Papa. Isso daí não é sinodal. As pessoas sempre perguntar assim, o que é a sinodalidade da igreja? Eu vou falar, eu acho que é uma igreja mais democrática, menos hierarquizada, menos piramidal, mas continua sendo uma monarquia com 2 milênios. Assim. Eu não vejo no catolicismo, embora haja muita disputa interna, a gente sabe, mas assim, o modelo de igreja presbiteriana, por exemplo, com essa coisa do presbitério, né, mais horizontalizada, assim. Eu acho que a igreja, enfim, o catolicismo é episcopal, é uma igreja episcopal, não é uma igreja presbiteriana, assim. Congregacional, né? Como o professor Juliano falou, existem acepções diferentes dentro do clero do que seja sinodalidade. Sinodalidade como uma maior participação dos bispos ao redor do mundo nas decisões que competem, e não esperar que tudo venha de Roma e eles sejam simplesmente uns executores de ordens de Roma, ou a sinodalidade do clero alemão, né, da igreja da Alemanha, que não quer... O que é essa sinodalidade alemã? Que sinodalidade alemã é essa? Desculpa você colocar qualquer pauta progressista lá dentro. E total independência de Roma, né? Eu me lembro uma vez que, quando Bento XVI esteve na própria Alemanha, país de origem dele, você tinha jornais invertendo a frase que é Pedro confirmar os irmãos na fé, colocando que os bispos confirmavam Pedro. É uma coisa meio assustadora que ocorre pelos lados de lá, né? E o laicato confirma os bispos. Exatamente, é uma coisa presbiteriana mesmo o negócio. Mas assim, eu ouvi dizer, né? Vou falar igual o Leão Lobo. Uma pulguinha me contou, não foi pulguinha, não. Foi um padre mesmo, tradicional, falando que na Alemanha tem padres, assim, porque o europeu tem muito essa coisa lida, né? Não tem o sermão espontâneo, como aqui no Brasil, enfim. Que o padre escreve o sermão e manda para uma comissão paroquial que analisa e ok ou não. Não sei se é verdade, mas eu ouvi dizer isso um padre tradicionalista, de um desses novos tradicionalistas. Eu não duvido, porque isso é uma prática comum entre as igrejas luteranas, né? Entre aqueles também que são presbiterianos. Ali, realmente, eles têm isso, né? É a comunidade que escolhe o pároco, que escolhe o bispo, sai deles, né? A igreja luterana, Rodrigo, luterana e presbiteriana na Alemanha. Como é? O funcionamento é assim mesmo? É o laicato, assim? Escolhe? A igreja presbiteriana, ela é uma igreja reformada, reformada no sentido de linha calvinista, né? Então ela é dirigida por conselhos, ela não é como uma igreja batista, por exemplo, que nenhuma decisão é tomada se não for consultar a congregação. A igreja luterana é episcopal, ela segue o modelo episcopal, mas os bispos, eles são eleitos. Os bispos são eleitos pelo povo. Não, pelo clero e pelo conselho
que é eleito também pela comunidade, né? O conselho paroquial, vamos dizer assim. Mas não existe um bispo-chefe de todos os bispos. Então, todas as dioceses são autônomas. E na Alemanha, os prelados, os ministros, clérigos, eles são funcionários públicos. Então, eles não são, eles recebem do Estado, né? Eles não são independentes nesse sentido. Mas não tem essa independência, sim. Não tem. E não existem, por exemplo, graduações nos bispos, sabe? Tipo, o arcebispo dentro da Igreja Luterana são bispos, padres e diáconos. Agora, diferentemente da Igreja Anglicana, né? Que existe arcebispo e existe um arcebispo principal também, eleito e depois confirmado pelo rei e pelo parlamento. Eu acho que essa questão da sinodalidade da Alemanha, ela não é só alemã, não. Me parece que os outros países europeus também não estão muito diferentes, assim, não estão muito distantes desse modelo mais mais horizontal de igreja, assim, que prega a sinodalidade alemã. Talvez a pergunta não seria que sinodalidade alemã é essa, mas que sinodalidade europeia é essa, assim, acho que é porque a Europa tem uma realidade, assim, é um desafio muito grande para a igreja romana estar assediada em Roma e ter que lidar com a América, com as Américas e com as Áfricas e com as Ásias, entende? Você acha que a Oceania, ok, vou falar no singular, mas ter que lidar com tanta coisa, e essa Europa tão decadente no aspecto do cristianismo, talvez seja a resposta que os europeus encontraram tirar a igreja desse modelo hierárquico episcopal e levar para um modelo mais sinodal, que está sendo construído ainda, que não tem uma resposta, e parece que não deu em nada a sinodalidade da Amazônia, o sino da Amazônia, assim como a sinodalidade de Roma também, acho que não deu em nada. Essa impressão. O que vocês acham? Eu também vejo que não tenha dado em nada isso mesmo, não. E você veja, né? O Papa não foi, de novo, um europeu, né? A força veio da América Latina agora. E isso é representativo, isso é um ponto. Eu já havia me manifestado antes numa outra conversa nossa, eu sempre olho para essas questões de sinodalidade, igual eu olho para algumas reuniões pedagógicas, vão de nada para lugar nenhum, não tem um sentido existir, né? Fica só conversa e não tem uma pontuação, né? Fica mais para criar crises e instabilidades do que qualquer outra coisa. Eu acho que o pontificado de Francisco foi muito bom nesse sentido de criar crises, assim, assim, ele tentando acertar, tentando um diálogo democrático, porque o mundo, vou citar aqui a TFP, né? Esse mundo revolucionário, pelo menos no Ocidente, é um mundo igualitário. Assim, a igualdade é uma palavra bonita. Defender qualquer tipo de desigualdade não tem mais cabimento no mundo. Me parece, com as boas bases, que isso parte da Revolução Francesa, mas parece que Francisco tentou entrar, né, nesse momento assim, histórico de igualdade, mas não sei. Aí a gente pontua o nome de novo, né? Leão XIII defende a desigualdade na Era Novarum. Cada um cumprindo uma determinada função. E aí, Leão XIV vai retomar isso também? Eu vou perguntar assim, embora a gente já tenha passado bastante da metade para o final, mas não estou restringindo o tempo, nada disso, mas assim, as primeiras impressões de Leão XIV. Juliano e depois o professor Rodrigo, por favor. Bom, resumindo, eu vejo com muito bons olhos, por uma questão de sensação mesmo, ainda não é nada racional. Vamos ler esses outros documentos à medida que ele for publicando, mas eu digo que eu não tive aquele mal-estar que eu tive durante todo o pontificado, desde o momento em que Francisco saiu lá na sacada.
penso eu que, pelo que ele já falou até agora, vai ser um Papa muito mais conciso, né, tentando sempre buscar essa unidade de grupos antagônicos dentro da própria igreja, até ele manifestar de fato os seus posicionamentos. Ainda falta muito para a gente conhecê-lo de fato, mas penso eu que aqueles momentos de perseguição aos grupos mais conservadores, tal, deve cair em desuso agora. Concordo com o professor Juliano que essa perseguição que o Francisco fazia de maneira clara, né, de maneira óbvia, né, a grupos mais conservadores, eu acho que isso não vai acontecer. Eu acho que o Papa Leão vai permitir que dentro da igreja funcionem liturgias diferentes, porque isso é natural, né? E ele não vai impor uma em detrimento de outra. Se as pessoas... isso não afronta a tradição, isso não afronta o magistério, isso não afronta as escrituras. E a minha visão, a minha primeira visão, minhas primeiras impressões sobre ele também são muito positivas. Eu fiquei meio em estado de choque no dia da eleição, depois que ele saiu. Mas aí, quando eu voltei ao centro, eu comecei a pesquisar sobre ele, sobre as posições dele e tal. Tenho visto todos os dias, eu procuro acompanhar o que ele está falando, onde ele está indo, o que ele está fazendo, que declaração ele tá dando. Estou vendo com muita alegria a reutilização do latim na celebração. Mas minhas expectativas são positivas, são bem positivas. E só para complementar essa questão de unidade, voltando naquilo que o Vinícius tinha colocado lá no começo, né? Cada um querendo chamar o Papa de seu, é muito, muito legal você ver nas redes sociais, cada um tem uma foto dele, né? Então você tem foto dele com membros da Opus Dei, você tem foto dele com Casula Romana do século XIX, você tem foto dele com a Nossa Senhora de Fátima dos Arautos do Evangelho, você tem foto dele com o pessoal da RCC, ele tá com todo mundo, né? Eu não ia tocar, porque eu tinha até esquecido disso, mas assim, quando o Francisco morreu, os Arautos do Evangelho, Francisco morreu no dia 21 de abril, mesmo dia do falecimento da dona Lucília. Não sei se a dona Lucília faleceu dia 21 de abril, enfim, ela tem um 21 de abril, não sei se falecimento ou nascimento. Os Arautos do Evangelho não disseram nada. Estou falando que eu procurei no site e procurei em 2 páginas do Instagram, Arautos Sem Segredo, os Arautos do Evangelho. Nada, nada, nada de Francisco. Um silêncio muito, muito, muito gritante. Mas sobre a eleição de Prevost, Leão XIV tem. Então, entende? Assim, eu acho que... Enfim, acho que vale. Tem foto dele até andando num burrinho, né? Tô até tomando cerveja, comendo frango em Minas. De Minas Gerais, celebrando em Campinas, comendo frango com quiabo em Minas, enfim, celebrando a Aparecida. Você viu a entrevista do personal trainer dele? Não, isso não vi, não. Ele fazia academia numa academia de ginástica perto do Vaticano, e o personal trainer dele falou que não sabia que ele era cardeal, que ele era tão importante, achava que ele era um padre, que ele chegava todo, cumprimentava todo mundo, tal, um senhorzinho, fazia lá seus exercícios, ficava na esteira e ia embora. E agora é o Papa, né? Nossa, que desafio, assim, que surpresa, né? Porque você deu uma sacada ali e falou assim, tipo, esse cara é meu aluno, ele não é o Papa, não, ele é meu aluno. Imagina se ele gritasse com o Papa, vai, seu molenga, vai mais forte.
Risco de excomunhão, né? Risco de excomunhão. Só para sim. só para retomar, né? Tem um filme que eu gosto muito, assim, foi feito pela BBC nos anos 80 ali, pouco depois da eleição de João Paulo II, eu já cheguei a citá-lo uma vez, Vinícius, em que quando o filme vai retratar a eleição do Karol Wojtyła, aí se diz, né, a igreja precisa ser aquela que vai juntar os caquinhos, né, juntar as partes. O Papa, ele tem que estar lidando com as partes. A igreja, ela é muito plural, e isso aí a gente vê o Leão XIV falando disso, dessa diversidade, mas mantendo também uma unidade. Acho que esse vai ser o foco do pontificado. Vamos arrumar a casa. Esses últimos anos aí foram muito confusos, para poder dizer o menos. Me chamou muita atenção, assim, de como que a igreja ela esteve em alta nesses dias, assim. A gente sabe de uma série de questões, escândalos, diferentes naturezas, enfim. Mas mesmo assim, por questões religiosas, políticas, culturais, eu quero crer que também no Oriente, porque eu sempre vejo jornais ocidentais, né? Estados Unidos, França, Inglaterra, Itália, enfim, na Argentina, e todo mundo ampla cobertura para a morte do Papa e para a eleição do Papa. De igual maneira também no Japão, também fui no Google Tradutor lá e fiz uma pesquisa e achei jornal japonês, a morte do Papa, a eleição do Papa. Me chamou muita atenção, assim, parece que o catolicismo esteve em alta nesses dias, assim, eu tive essa impressão, assim, de a Globo, por exemplo, que é Globo lixo, Globo comunista, Globo não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, ficou por conta de morte e eleição de Papa nesses dias. E, assim, quais são os desafios que a igreja tem hoje para a gente concluir? Enfim, mas, assim, à vontade, não estou falando, não precisa ser breve, não, mas para esses desafios que a igreja tem hoje. E eu reforço a ideia de que o problema é interno. Acho que o maior desafio é manter a unidade interna, certo? Então, penso eu que primeiro vamos consertar a casa. Para mim, é o maior desafio. Você concorda, professor Rodrigo? Concordo. Esse, sem dúvida, é o maior desafio atual da igreja. Depois, saneamento das finanças, né, que vai ter que arrumar algum jeito de pensar nisso, que a gente sabe que é quando a gente fica trabalhando muito tempo no vermelho, a situação vai ficando descontrolada, né? E outras questões externas, vamos dizer assim, a expansão do cristianismo nos países, vamos chamar de terceiro mundo, né, que está crescendo demais, né, a igreja na Ásia, na África, e tentar ver com a questão das vocações e tentar pensar numa reevangelização da Europa, né? Porque o Dom Leonardo falou isso, quando a Ilse perguntou para ele, Ilse Camparino perguntou para ele, aí ela falou dessa questão de ordenação de homens casados, que foi cogitado para a Amazônia, né? Foi considerada essa possibilidade de ordenar homens casados para a Amazônia. No entanto, aí o Dom Leonardo falou assim, não, mas a gente leva em consideração a Europa. Aí ele usou um termo, como é que é esse deserto demográfico, deserto vocacional, mas ele citou a Europa. Mas realmente, assim, quem evangelizou a América, quem evangelizou o mundo foram os missionários europeus, sejam católicos, protestantes, né? Hoje em dia, não mais. Assim, não sei, eu acho que essa possibilidade de homens casados, ordenação de homens casados, a exemplo do que acontece no Oriente, eu acho que os bispos não têm resistência, ou se tem cada vez menos resistência, talvez seja uma possibilidade para a igreja. O que vocês acham disso? Uma vez eu ouvi que o Papa Francisco teria dito que bastava pedir, que ele iria autorizar, mas nenhum bispo pediu. O que acontece? Teve um padre que comentou, com um padre muito amigo, que comentou assim, casamento de homem casado, ordenação de homem casado, esquece. Mas readmitir os padres casados, isso daí tá no radar. Eu acho que dos males o menor, sabe? Das coisas
das inovações que a gente via nas discussões dos sínodos, esse é o menor, eu acho que é o que tem menos entrave, mas não sei se isso vai... Não sinto que isso vem num prazo curto, não, acho que vai demorar um pouco mais, mas vai vir. Eu tenho convicção de que isso vai vir. Tá? Porque já tem um diácono. E o celibato vai ser naturalmente uma questão opcional. Ou como nas igrejas orientais, né? Os celibatários ascendem ao episcopado, né? Só os celibatários ascendem ao episcopado, né? Os não celibatários continuam presbíteros e diáconos. Eu acho que, assim, porque hoje em dia você tem 1 bilhão e 400 milhões de católicos no mundo, né? Pessoas que se declaram católicas. Eu nunca fiz as contas, não. E 400 mil padres. Você divide 1 bilhão e 400 milhões por 400 mil, assim, 400 milhões para 400 mil já seria um número razoável, assim, já seria um número alto. 1 bilhão e 400 milhões, né, para 400 mil padres, eu não sei. Você citou a Globo, né? Eu estava vendo a Globo News. Eu vi 3 entrevistas de padres brasileiros que são padres de paróquias na Itália. O padre tal da paróquia tal é brasileiro, o padre tal da paróquia tal é brasileiro e tal. E eles entrevistando, perguntando o que achavam do Leão XIV. Ou seja, o movimento está ao contrário, né? Como você disse, a evangelização tinha vindo de lá para cá. Agora nós é que estamos mandando padres para lá para suprir a necessidade da Europa. Assim, a gente está falando do catolicismo romano, mas essa também é uma realidade do protestantismo também, assim, quantos brasileiros africanos estão nos Estados Unidos, por exemplo, que é o cristianismo, a religião, é forte nos Estados Unidos, mas na Europa, eu acho muito, assim, engraçado. A minha cidade, ela teve um padre alemão chamado Humbert Lindelauf, que fez muita coisa na cidade. Hoje em dia tem padres europeus na minha cidade, mas é uma raridade, por conta da congregação palotina, que são poloneses. Mas eu acho que fora a Polônia tem ainda, né? A Polônia tem um catolicismo forte, tem muita vocação, mas eu acho que só na Europa, assim, sei que onde tem muita vocação é no México. Acho que é o país que tem mais padres no mundo, acho que é o México. E na Europa, e na África, que tem muita vocação. Qualquer seminário na África tem 300 seminaristas. Europa já não mais, assim, Europa está... O problema na Europa também não é só a falta de vocação dos padres, né? As igrejas também estão bem vazias, né? As igrejas estão bem vazias. Então, nos últimos 60 anos, né? É um processo de secularização intenso. Desde o século XIX, a Europa vai marchando nessa secularização intensa, mas nos últimos 60 anos uma coisa deu uma... Porque o Concílio Vaticano II ele gerou uma crise de identidade muito grande, uma secularização muito forte no sacerdócio católico, assim. Porque o sacerdócio protestante ele é mais secularizado. Você encontra pastor que é advogado, que é contador, que é professor, entendeu? Eu vou dar um tempo aqui no ministério, tá tudo bem. Eu trabalho com pastores, assim, pastores, no plural, assim. Eu era pastor, Vinícius, eu dei um tempo, mas não perdeu a fé, não entrou em crise, nada disso. É questão de agenda, de tempo mesmo. E daqui a 2 anos vai voltar, né? Depois desse período sabático. O sacerdócio católico é muito mais pesado, nesse sentido, assim, porque o padre tem prerrogativas muito especiais, assim, dos sacramentos. Entende? Eu acho que a igreja vai ter que olhar para essa questão do homem casado em algum momento para dar conta. Da própria identidade católica, né, Vinícius? Porque... Só relembrando aqui, porque muita gente deixou o sacerdócio no pós-Vaticano II, e deixou os conventos, e deixaram os seminários, que não sabia para onde ir e o que fazer. Estou falando que o concílio é ruim, estou dizendo que mas ele secularizou muito a igreja. Eu fico pensando em algumas congregações, por exemplo, na minha cidadezinha, né? Eu estou aqui em São Paulo, vocês estavam brincando lá
lá no começo, mas eu sou mineiro, né? Sou de São Sebastião do Paraíso, sul de Minas. Eu estou falando, mas moro em Paulista, Mel. Né? Mas estou enfim, falando com vocês de Muzambinho. Muzambinho? Diocese de Gospé, muito bem. Esses dias mesmo morreu um padre aí da Diocese de Guaxupé, que foi, durante muito tempo, sionita, né? E na minha cidade tinha o Seminário do Sion, de Nossa Senhora do Sion. Essa ordem praticamente desapareceu. Você não tem uma vocação. Afinal de contas, qual que era a vocação de Nossa Senhora do Sion, dessa congregação? Conversão de judeus. Após o concílio, parou a conversão, vamos conversar. Qual o sentido de ser padre numa congregação agora que não vai converter mais judeus? Né? Entrou em crise. Entrou em crise. O centro em crise. Meus amigos, muitíssimo obrigado. Nós continuaremos conversando. Tardelli, vamos estar juntos nos próximos dias aí. Enfim, a gente vai conversando sobre. Juliano, também, você também está sempre convocado para a gente conversar aí, essa série de coisas, nosso assunto não acaba nunca, né? Quero agradecer vocês, ouvir as considerações finais, por favor. Eu que agradeço o convite, Vinícius, professor Tardelli, foi um prazer a nossa conversa, fico à disposição, né? Façamos votos aí para que o reinado do Papa Leão XIV possa colocar a igreja nos trilhos de novo, né? Conseguir juntar os caquinhos, pegar cada pedaço e dar de novo um sentido de identidade para a igreja tão desgastada nos últimos anos. Professor Vinícius, mais uma vez, obrigado pelo convite, está me prestigiando aí com seu carinho, sua amizade, sua confiança nas minhas ideias, nas minhas opiniões. Professor Juliano, um prazer enorme conhecê-lo e conversar com você nessa tarde. E, do mesmo modo, me coloco à disposição e estamos aí para novos encontros e novas conversas. A gente tem muito assunto, né? Muito assunto, porque o mundo é dinâmico, né? As discussões vão acontecendo. Agora a gente vai observar o Papa Prevost, né? O Papa Leão XIV. E não falamos, né? Que tenha um pontificado muito feliz. Esse é o nosso voto. E nem falamos, vamos falar dos agostinianos, entre outras questões, né? Afinal de contas, o povo não sabe quem são os agostinianos, mas a gente deixa para uma próxima ocasião. Certo. Muitíssimo obrigado, uma honra, uma satisfação. Vocês enobrecem imensamente o meu humilde canal. Muito obrigado. Grande abraço, tudo de bom, sucesso sempre. Dá seu like, se inscreve no canal. Um abraço. Tchau, tchau.